Cidade da Inovação. Eu quero só falar rapidamente umas palavras com vocês. Nós tivemos no final de semana um evento muito importante chamado Horazes. Alguém foi nesse evento? Lógico, né? Espírito Santo em ação. Você foi, eu sei. Bernardo foi, Alvimar foi. Por que estou perguntando? Assim, para não tomar muito tempo. Resumidamente, esse evento falou muito sobre construir pontes. E Horazes significa, é uma palavra grega, que significa, de alguma forma, olhar para frente, né? E Horazes é uma comunidade de visões futuras, positivas para a humanidade, que foi criado por um senhor chamado Frank Richter. O Frank foi o diretor do Fórum Econômico Mundial. Então não é qualquer pessoa, é uma pessoa que sabe falar sobre geopolítica, sabe falar sobre economia, sabe falar sobre impacto positivo, sabe falar sobre inovação, sabe falar sobre tecnologia. Enfim, é um homem muito experimentado em altos níveis internacionais. E é um homem muito simpático. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu conversei com ele. E eu me apresentei. Eu falei, oi, senhor Richter, em alemão. Falei em alemão, ele é alemão. E eu falei, meu nome é Peter, eu sou o gerente de projeto da Cidade da Inovação e gostaria de me apresentar para o senhor. Aí ele falou, vem cá, você é do estado tal? Eu falei, eu sou sim. Ele reconheceu meu sotaque em alemão, porque ele é de uma cidade 50 quilômetros da minha. E ele conhece muito bem a Steinbeis, a minha organização. Então foi muito curioso que ele conhece a minha organização e ele é de uma cidade muito perto da minha. E nós conversamos um pouco sobre Cidade de Inovação e ele disse que não sabia da relevância da cidade e lamentava que não podia ter colocado a Cidade de Inovação num dos painéis como uma ferramenta dentro do Fórum Horazes, que tinha 5 pilares entre inovação e tecnologia, entre sustentabilidade, entre o desenvolvimento sustentável e econômico. Beleza. Mas eles me concederam, antes do jantar de gala, no sábado, 5 minutos, um pitch, que eu achei muito bacana. Inclusive orquestrado pelo Espírito Santo em Ação, pelo Luciano, pelo seu superintendente, e pelo Nailson, seu presidente. E nesses 5 minutos eu usei 4 slides. O que eu falei? Eu falei para eles que nós estamos na fase de concepção, e nessa concepção, essa concepção está sendo feita por mais de 100 organizações, entre startups, empresas, governo e academia e a sociedade civil organizada. E por mais de 300 pessoas. Provavelmente passaram muito mais pessoas que 300 nessa fase de concepção. E que temos especialistas, muitas, que doaram seu tempo, como hoje o nosso Jefferson, o Bernardo Findes, o Pablo Lira, que foi paneelista, o Rodrigo Varejão, a Marília Findes, etc, etc, etc. E o pessoal ficou muito curioso, porque não conheceram outro exemplo de um hub de inovação que foi construído com tantas mãos e com tantos especialistas que doaram seu tempo. E aí eu mostrei a nossa tese
que é a economia verde e a economia azul. E assim nosso foco na inovação verde e na inovação azul. Eu falei muito rapidamente sobre subtemas: descarbonização, bioindústria, né? Agropecuária sustentável e assim vai. Vocês conhecem os subtemas. E aí eu fechei falando que a cidade de inovação é perfeitamente alinhado com os temas do Horazes. E mais ainda, nesses mesmos dias, aconteceu o B20 em São Paulo. E a cidade de inovação é alinhado com as recomendações do B20. O B20, eu não sei se são 4 ou 5 pilares, não me levam a mão, mas nós estamos alinhados com pelo menos 2 pilares do B20. As recomendações que saíram do B20 nesse mesmo final de semana. Né? E eu conheci uma outra personalidade, chama-se Tom Clemens Hunt, que é um dos criadores da sigla ESG. Tom Clemens Hunt trabalhou até 92 na ONU, onde ele criou essa sigla em conjunto com fóruns da ONU. Ele me explicou um pouco mais sobre a sigla, né? Por que a sequência das letras, por que esse nome, etc, etc. Mas o que acontece é que Tom Clemens Hunt assinou um MOU com o governo do Estado do Espírito Santo para tornar nosso Estado, até 2032, um Estado mundial de ESG. E, obviamente, nós estamos alinhados com isso. Eu tive uma reunião de 2 horas com Tom Clemens Hunt para entender esse MOU e como você se torna uma referência mundial em ESG, que tem a ver com padrões, estándares nacionais, etc, etc. Ele vai voltar em novembro para me dar mais input, porque em 2 horas ele me deu um framework, ele me deu um macro, muita informação, tá? Mas é um framework muito interessante. E o que Tom Clemens Hunt entendeu? Que a cidade de inovação é um instrumento muito importante para isso. E que tem fundos internacionais, árabes e outros, trilhardários, que investem nesse tipo de iniciativa. E que o Estado do Espírito Santo, para se tornar essa referência ESG, precisa de iniciativas como a cidade da inovação. Resumindo, nós temos perspectivas fantásticas aqui na cidade e perspectivas fantásticas aqui no Estado, e a nossa tese está muito bem acertada, e juntos podemos nos tornar essa referência em economia verde e economia azul. Eu queria repassar isso para vocês. Cidade da Inovação.